Lá no alto, entre as luzes do rio brilhando como faixas de estrelas caindo sobre o mar, Ricardo permanecia imóvel sentindo a cidade girar, enquanto só ele ficava parado. O vento da Baía de Guanabara passava trazendo cheiro de sal e o eco de um samba vindo da Lapa, mas não afastava o leve tremor em seu peito. Por um instante, entre glória e luz, ele percebeu que estava perdido, como uma sombra esquecida num palco onde a música já havia cessado. E foi exatamente naquele momento que uma frase escapou rasgando a couraça de toda a vida de poder que ele acreditara ser impenetrável. Naquela noite, o Rio de Janeiro repousava sob uma lua fina prateada, como uma nota de bossa nova, suspensa no céu da Baía de Guanabara. Do terraço envidraçado da cobertura no último andar, a cidade se estendia como um tapete de luzes. Os faróis dos carros serpenteavam pela orla feito um fluxo infinito de samba, ao mesmo tempo vibrante e cansado. A música vinha de longe da Lapa misturada a risadas, ao tilintar de taças, e a uma solidão quase imperceptível daquelas que só quem está alto demais consegue ouvir. Em meio ao vinho, perfumes caros e conversas sobre ações, política e arte, havia apenas um homem que parecia recuar do palco, deslizando rumo a um abismo que somente ele podia ver. Esse homem era Ricardo Alencar. Dentro do grande salão da cobertura, a luz amarela refletia nas telas abstratas que Helena o ajudara a comprar numa noite insana de leilão em São Paulo, não porque ele as compreendesse, mas porque outros queriam tê-las, e ele podia conquistá-las. O tapete persa macio sob os pés, as colunas de vidro, abraçando a vista noturna do rio, a piscina infinita parecendo se unir ao Mar Negro. Lá longe, tudo naquela casa havia sido escolhido para afirmar uma única coisa. Ricardo Alencar estava acima de todos. Mas naquela noite justamente o lugar projetado como seu trono transformara-se numa gaiola de vidro, onde lhe parecia faltar ar. Risadas suaves se espalhavam pela sala, enquanto um grupo de empresários paulistas comentavam um novo negócio. Vozes misturavam real-dólar, juros fundos internacionais. Num canto, um grupo mais jovem falava sobre arte contemporânea, uma exposição em Lapa, patrocinada pela Fundação Alencar, como uma tinta humanista pintada sobre o concreto do lucro. Helena Costa, em um vestido longo cor de vinho, que moldava sua figura alta e elegante, atravessava a sala como se fosse a anfitriã. O cabelo loiro curto roçava a nuca, os lábios curvados num sorriso que sabia tudo, e não acreditava em nada. Ela ergueu a taça de champanhe, os olhos percorrendo rápido apertos de mão, olhares as rugas sutis ao redor dos olhos de Ricardo. Ela percebeu algo diferente, e pessoas como Helena, ao sentir cheiro de mudança, sempre pensam em oportunidade. Ricardo estava isolado perto da grande parede de vidro que dava vista para a baía. Já não ouvia claramente o que diziam. As palavras passavam por ele como ruído distante. A cidade brilhava lá embaixo, mas na mente de Ricardo havia apenas um espaço vazio, onde a imagem de uma mulher de cabelos castanhos macios e olhos profundos cor de café surgia nítida, tão nítida que ele quase podia tocá-la. Ele apertou o copo de uísque. O gelo tilintou frágil, deslocado no meio do samba suave que vinha da sala. Um amigo antigo se aproximou falando algo sobre um negócio portuário no norte, números que rendiam como loucos. Ricardo assentiu, exibindo o sorriso treinado por décadas. Mas o olhar estava vazio, atravessando o rosto do outro para mirar algo distante, mais suave, mais doloroso. No canto, Victor Almeida observava. Vestia um terno escuro discreto, gravata impecavelmente ajustada, sapatos sempre polidos. Os olhos dele, que já haviam visto demais nas vielas íngremes das favelas, quando servia no bope, agora atravessavam tecidos caros, taças de cristal risos ensaiados. Ele viu a mão de Ricardo tremer um pouco. Viu como de tempos em tempos ele olhava para a varanda como quem quer fugir. Victor não reconhecia esse Ricardo. Seu chefe sempre fora o homem que, ao entrar numa sala, mudava a respiração de todos. Aquela noite, era Ricardo quem estava fora do compasso. Quando o relógio minimalista marcou 11 horas,
A música mudou para uma bossa nova suave, guiando a noite para um tom mais morno. Uma cantora morena junto ao piano deixava a voz deslizar como vento vindo do mar. Ricardo ouviu um fragmento de Chega de Saudade e seu peito se apertou. Saudade. A palavra o perseguia há meses, como o cheiro de chuva no asfalto quente do rio, impossível de apagar. Um político velho cúmplice de campanhas e acordos nunca mencionados se aproximou, brindando falando de futuro de projetos de Portos Verdes que fariam o nome Alencar entrar para a história como o homem que transformou o mar em ouro limpo. Ricardo assentiu, mas algo ficou travado na garganta. Ele viu seu reflexo no vidro, um homem alto magro, cabelos grisalhos cortados com precisão, terno perfeito, mas os olhos não eram mais aqueles que faziam outros se curvar. Eram os olhos de alguém que perdera algo que nada poderia substituir. De repente o som ao redor pareceu recuar. A música, as conversas, tudo se dissolveu. Só restavam seu coração e uma frase martelando. Eu não posso viver nessa vida sem você. Ele repetira aquela frase para si mesmo toda noite na escuridão, no silêncio do quarto imenso, para o travesseiro, para as paredes, para as luzes da cidade. Mas nunca para alguém. Nunca. Até agora. Ricardo virou as pernas movendo-se, como se tivessem vida própria. Caminhou até o centro da sala, onde a luz era mais forte, onde rostos se voltavam, esperando um anúncio de negócios, um plano, um investimento. Helena virou-se imediatamente, quase ouvindo o tempo parar. Victor de longe sentiu a pele arrepiar. Ricardo deixou o copo sobre a mesa e olhou ao redor, como se procurasse alguém que sabia não estar ali. Sofia não pertencia àquele mundo. Não pisava em tapetes persas, nem usava vestidos de gala. Ela estava em Santa Teresa, entre escadas gastas, paredes desgastadas, cheiro de café e um céu tão próximo que parecia tocável. Mas a imagem dela, cabelos castanhos ondulados, mãos manchadas de carvão do lápis, sorriso tímido e travesso, estava ali, entre vestidos e ternos. Por um instante, Ricardo sentiu a areia quente de Ipanema sob os pés, como naquele meio-dia em que o mar brilhava como vidro. No instante seguinte, sabia que não podia continuar fingindo. O peito apertou de novo. A frase saiu áspera, pesada. Eu. Alguns convidados se viraram atentos. Eu. Ele olhou para Victor buscando o único rosto que não pertencia àquele teatro. Victor franziu o senho quase imperceptível, mas ficou em silêncio. Eu não posso. Ricardo engoliu seco. Eu não posso viver nessa vida sem você. A sala parou. A bossa nova falhou por um segundo, o pianista errou a nota. Risos cessaram. Um copo caiu levemente sobre uma bandeja, tilintando claro como cristal no vazio. Alguém murmurou. Quem Helena ergueu o canto dos lábios, não em riso, mas em reflexo de quem vê um rei cair do cavalo. O homem capaz de destruir empresas por um simples, não acabava de expor sua maior fraqueza. Eu não posso viver nessa vida sem você. A frase se repetiu na mente de todos, para alguns cena de novela barata, para outros uma porta aberta, para uma vulnerabilidade explorável. Para Ricardo, era uma represa rompida. Victor observava, sem julgamento. Apenas compreensão. Aquilo não começara naquela noite. Ardia há muito tempo. Ele se lembrou das manhãs em que Ricardo ficava olhando a cidade da janela silencioso. Lembrou das lacunas misteriosas na agenda marcadas apenas como santa. Ele imaginara negociações secretas, não uma mulher. Agora tudo se encaixava rápido demais. Qual ela? Uma voz feminina afiada. Helena deu um passo à frente, sorriso perfeito, olhar predatório. Ricardo, qual é a mulher que faz você falar assim diante de todos? Ricardo olhou para ela, depois para todos os rostos sedentos à sua volta. Políticos, e os advogados, jornalistas, modelos. De repente, todos pareciam borrões. Ele percebeu que se dissesse mais uma palavra, abriria a porta para que eles invadissem o único lugar que era só dele, Sofia. Não podia permitir.
Ajustou a gravata como vestindo armadura. Não é nada, Helena, disse a voz firme, mas rouca. Só algo dito na hora errada. Você, na hora errada. Helena riu sem humor. Notícia do ano. Risadas tímidas brotaram. Ninguém sabia se deveria levar aquilo como piada, escândalo ou munição. Victor se aproximou discreto. Senhor Alencar, murmurou. Se desejar, posso reduzir os convidados. Dizer que o senhor está cansado. Cansado. Ricardo repetiu, soltando um riso seco. Faz tempo que não me canso de algo que não seja trabalho. Victor não respondeu. Há cansaços que não lhe cabia tocar. Cortem a música. Ricardo disse ao responsável pelo evento. DJ pode ir. Ele levantou a taça. Obrigado por terem vindo. E imagino que já tenham bebida e histórias suficientes para levarem algumas fofocas interessantes pela cidade. Alguns riram aliviados. Digamos apenas que Ricardo Alencar teve um minuto disperso. Convidados começaram a sair murmurando, tirando fotos, sussurrando especulações. Helena aproximou-se devagar, última a se despedir. Você sabe que isso não vai ser fácil, né? Disse voz doce como mel, com fio de lâmina. Uma frase dessas aqui de você. O Rio não vai deixar barato. Rio nunca deixou nada barato para ninguém, Helena. Respondeu. Mas talvez eu seja o único que não quer mais que tudo fique quieto. E quem é ela? Insistiu. O silêncio dele pesou mais do que qualquer resposta. Quando a sala ficou só com a equipe de limpeza, Ricardo foi para a varanda. O vento vinha do mar com cheiro de sal, gasolina dos barcos, umidade da chuva fraca que caíra à tarde. Lá embaixo ele viu as luzes de Santa Teresa. Imaginou Sofia fechando o café, limpando a máquina, apagando as luzes, sentando-se com seu diário e o relógio antigo. Viu seus cabelos caindo sobre o rosto enquanto escrevia. Sempre que pensava nela, ele ouvia acordes lentos de violão, como na noite em que se conheceram em Nova York, onde tudo começara, sem que ele imaginasse o precipício a que chegaria. Eu não posso viver nessa vida sem você, sussurrou de novo tão baixo que só o vento ouviu. Mas ao contrário das noites anteriores, quando a frase era engolida pelas paredes, desta vez, ela já estava solta no mundo, pronta para correr pelos bares e ruas do Rio, como samba, espalhando-se pela madrugada. A máscara havia sido arrancada. A porta de vidro se abriu. Passos firmes. Senhor. Victor. Começamos cedo amanhã, disse ele. Reunião do Porto Verde. Almoço com o ministro. Posso ajustar a agenda se desejar descansar. Não. Ricardo respondeu. Amanhã não descansamos. Haverá muito mais. Ele se virou. Você acha que eu enlouqueci, Victor? Victor o encarou, olhos calmos como o mar, antes da tempestade. Eu acho que o senhor está mais humano. Ricardo soltou um riso curto, quase triste. Mais humano. Isso neste mundo é fraqueza mortal. Victor deu de ombros. Fraquezas também são o que faz as pessoas viverem. Ricardo olhou a cidade mais uma vez, depois recuou da mureta. Amanhã, disse caminhando para dentro, vamos descobrir quem está tentando transformar a única coisa que importa numa arma contra mim. Victor sentiu o alerta. Aquilo não seria apenas sobre uma mulher, mas sobre sombras profundas dos projetos do Império Alencar. Sim, senhor. Desde que Ricardo dissera, eu não posso viver nessa vida. Sem você não havia mais retorno. A bossa nova morria nos últimos acordes. A lua seguia pendurada sobre a baía tranquila, observando um homem que finalmente entendia nenhum poder, nenhum dinheiro, nenhum porto, nenhum prédio, nenhum número podia preencher o vazio, chamado Sofia. E em algum ponto das ladeiras de Santa Teresa, a chuva começava a cair de leve, anunciando a verdadeira tempestade que se aproximava na vida deles. Na manhã seguinte, o rio despertou com o som das ondas batendo nas pedras do Flamengo e o prolongado buzinar dos carros na Avenida Presidente Vargas. Mas na Alencar Tower, no centro, o ar estava denso como após uma tempestade. O arranha-céu de vidro azul,
refletia o sol de verão, cintilando como um fragmento da Baía de Guanabara, erguido na vertical. Porém, por dentro, os funcionários caminhavam em um ritmo estranho, silenciosos, cautelosos, como se o ar pudesse quebrar a qualquer instante. As notícias sobre a festa da noite anterior haviam se espalhado mais rápido que o vento de Copacabana, e cada sussurro carregava perplexidade Ricardo Alencar, o homem que controlava uma rede de portos do Rio a Recife, aquele que jamais deixara transparecer nem a menor rachadura, havia dito algo capaz de sacudir a cidade inteira. Victor Almeida entrou no prédio pela entrada reservada ao setor de segurança de alto nível. Seus passos soavam firmes sobre o piso de mármore, num ritmo nem rápido nem lento, um compasso que o Bop gravara em seus ossos, sempre calmo, sempre atento, sempre pronto para o pior. Os funcionários cumprimentavam-no com a cabeça, mas nos olhos deles só havia uma pergunta: como ele está? Victor não respondeu. Seguiu em frente sem alterar a passada, mas cada sentido estava desperto, analisando cada canto, cada mudança mínima, cada ruído. O 48º andar, o escritório da presidência, sempre tivera um silêncio peculiar, como um oásis no meio da cidade. Mas naquela manhã, o silêncio parecia a superfície imóvel da água, antes de uma tempestade no rio pesado sombrio. Ao abrir a porta, Victor encontrou Ricardo diante da imensa parede de vidro, olhando a cidade. As costas retas, porém, os ombros levemente caídos, algo quase invisível para quem não o conhecesse há anos. Ele vestia uma camisa branca, mangas dobradas até os cotovelos, o tipo de roupa que escolhia apenas quando a mente não estava pronta para vestir o terno pesado do poder. Senhor Alencar, disse Victor baixo. Ricardo não se virou. Temos o que para esta manhã? A voz saía rouca, cansada, mas ainda com o aço de sempre. 4 reuniões, respondeu Victor. Conselho do projeto de Porto Verde. Encontro com o banco para discutir capital. Reunião com o ministro. E a revisão do acordo com o grupo de investidores japoneses. Todas importantes, disse Ricardo num tom vazio. Mas esta manhã, nenhuma delas parece ter significado. Victor ficou atrás dele em silêncio. Pela vidraça, o rio se estendia como uma mancha viva, vibrante e caótica, ruas contornando morros, favelas, surgindo discretas, entre prédios altos, praias adormecidas, sob o sol. Uma cidade linda, até doer, cheirando a chuva a mar, e também a tristeza de quem ama mais do que deveria. Sobre ontem à noite, Victor começou. Todos estão comentando. Ricardo fechou os olhos, respirando fundo. Comentar é o trabalho deles. Respondeu. O nosso é impedir que este império balance só porque eu perdi o controle por um minuto. Victor observou o cansaço acumulado na tensão do maxilar de Ricardo. Quer que eu cuide da imprensa, não? Ricardo respondeu sem hesitar. Quanto mais falarmos, mais eles vão cavar. Deixe que adivinhem. Victor assentiu, mas algo dentro dele não estava em paz. Olhou para os olhos refletidos de Ricardo no vidro. Havia neles uma escuridão diferente, como uma lâmpada recém-apagada num salão vazio. Senhor. Victor escolheu as palavras. A frase que o senhor disse ontem foi um acidente ou... Ricardo virou-se pela primeira vez naquela manhã. Os olhos quebrados e afiados como vidro trincado. Victor, disse baixinho. Faz tempo que eu escondo isso. Victor nem piscou. Então, sim, Ricardo admitiu. Eu falei a verdade. O silêncio que seguiu soou como um trovão mudo atravessando a sala ampla. Victor entendeu na hora. Não era bebida, não era deslize, não era estratégia, era verdade. E a verdade saída da boca de alguém como Ricardo Alencar era algo capaz de fazer uma cidade tremer. Porque se ele falou aquilo diante de todos, é porque havia chegado ao limite. Ela... Victor começou.
Tem a ver com o que anda tirando sua estabilidade. Ricardo voltou-se para o vidro, tocando-o com a ponta dos dedos. Cada noite em que me deito, disse lento pesado, é uma noite em que falta aquilo que faz esta vida ter algum sentido. Victor não precisou perguntar o nome. Sofia. O nome que nunca fora dito ali, mas que estava presente havia muito tempo, nos espaços misteriosos da agenda de Ricardo, nos dias em que ele desaparecia da cidade, no olhar que às vezes se perdia nas ladeiras de Santa Teresa. Antes que Victor falasse outra coisa, a porta se abriu. A secretária de Ricardo Bianca entrou com uma pilha de documentos, o rosto pálido. Senhor Alencar, disse ela tensa, o conselho quer vê-lo imediatamente. Disseram que... É sobre a noite de ontem. Victor soltou o ar. Chegara mais rápido do que imaginara. Ricardo fechou os olhos por um instante, reunindo forças. Certo, disse. Vamos. Quando ele se preparava para sair, Victor pousou a mão no braço dele, um gesto raro. Senhor, murmurou. Se o senhor fraquejar, eles vão despedaçá-lo. Ricardo o olhou, e por um único instante deixou a gratidão aparecer. Eu nunca tive medo deles, respondeu. Mas pela primeira vez, tenho medo de perdê-la. A frase fez um arrepio subir pela espinha de Victor. Não por fraqueza, mas porque quando um homem como Ricardo diz isso, a tempestade já está no horizonte. A reunião acontecia no 50º andar na sala oval, rodeada por paredes de vidro, com vista total da cidade. 12 membros do conselho estavam ali, cada um carregando poder, mas também inquietação. Helena estava presente em um vestido verde esmeralda, que abraçava o corpo, lábios vermelhos, como hibiscos, sob o sol do rio. Quando Ricardo entrou, o silêncio engoliu a sala. Alguns disfarçaram olhares avaliativos, outros curiosos, outros com medo. Ontem à noite, disse um diretor entrelaçando as mãos, o senhor agitou toda a mídia. E os acionistas, acrescentou outro. E a coalizão política que precisamos para o Porto Verde. Helena apoiou a mão na mesa, inclinando a cabeça. Ricardo disse, voz macia como seda, porém afiada como cristal. Ontem você disse algo muito emocional. Tem certeza de que isso não compromete sua capacidade de liderança? Ricardo olhou diretamente para ela. Não, respondeu. Não me enfraquece. Mesmo Helena ergueu um canto dos lábios. Então quem é a mulher que fez você dizer aquilo? O ar congelou. Ricardo pousou as mãos sobre a mesa devagar, como se depositasse blocos de pedra. É assunto pessoal, disse. E assuntos pessoais não interferem na liderança. Perdoe-me, disse Helena. Sua voz uma bossa nova perigosa. Mas quando o pessoal afeta a segurança, projetos sigilosos e a agenda do CEO deixa de ser pessoal. Alguns membros do conselho assentiram discretamente. Ricardo inclinou levemente a cabeça. O que você quer? Helena sorriu. Quero saber o que você está escondendo. Victor, parado atrás, viu a pálpebra de Ricardo tremer, sinal de enorme pressão contida. Você não tem esse direito, disse Ricardo. Oh, eu acho que tenho. Helena respondeu, tamborilando a unha na mesa. Quando um CEO declara diante de centenas de pessoas que não consegue viver sem alguém, o mercado quer saber se essa pessoa é ameaça ou fraqueza. Ricardo respirou fundo. Não falarei mais sobre ontem. Mas nós queremos, retrucou Helena. Você criou a primeira fissura do seu próprio império, e os de fora tentarão ampliá-la. O olhar dela era frio o bastante para gelar o ar. E eu completou, quero saber quem é a ela, de Ricardo Alencar. Ricardo se levantou. A reunião terminou. Disse, temos trabalho. Mas quando virou as costas, Helena acrescentou uma frase baixa, porém nítida. A polícia cibernética detectou um acesso incomum ao seu sistema sigiloso. No exato horário em que você encontrou ela. Ricardo parou. A sala ficou imóvel. Helena o encarou pela primeira vez sem sorriso. Tem certeza, disse devagar, de que ela não é o motivo pelo qual você pode perder tudo.
Victor viu o punho de Ricardo cerrar. Um segundo apenas, mas suficiente para revelar a tempestade crescendo atrás dos olhos dele. Ricardo não respondeu. Saiu da sala deixando um rastro de tensão pesada como o calor no asfalto depois de um aguaceiro carioca. Victor o seguiu. Senhor, chamou. Para onde agora Ricardo não olhou para ele? Para Santa Teresa. Respondeu. Preciso falar com Sofia. Victor entendeu aquilo era só o começo. A fissura tinha surgido. E a partir dela, todo o Império Alencar podia ruir não pelas mãos de inimigos externos, mas porque o coração do homem no topo começara a se quebrar sob o nome Sofia Drummond. E o rio com suas ondas, seu samba, suas chuvas de verão e seus segredos impossíveis de esconder, estava prestes a ser tragado pela história de amor mais perigosa que já teve. À noite, Lapa sempre carregava uma energia particular, como se cada pedra do calçamento estivesse embebida em samba, em cachaça e no pulso quente do rio. As lanternas penduradas ao longo dos imensos arcos brancos dos arcos da Lapa brilhavam embaçadas pela umidade da noite, fazendo o bairro inteiro parecer vibrar ao som de uma música invisível. As pessoas dançavam, riam, contavam histórias que no dia seguinte ninguém lembraria, mas naquela noite, em meio ao turbilhão de gente, havia uma única história sendo espalhada mais rápido do que qualquer ritmo: a confissão de Ricardo Alencar. Não precisou de jornais, não precisou de câmeras. Bastou que alguns ouvidos estivessem no lugar certo, e o rio transformou a frase em fogo. Ele disse mesmo isso. Uma jovem de cabelos cacheados, segurando uma caipirinha, perguntou à amiga entre o repique dos tambores. No meio da festa, na frente de todo mundo, a outra respondeu, olhos brilhando de excitação. Meu Deus, até homem poderoso ama desse jeito. As perguntas eram faíscas que saltavam de grupo em grupo, e cada vez que tocavam alguém a história ganhava uma nova versão. É uma artista, não é uma modelo. Ouvi dizer que é jornalista. Não dizem que é alguém totalmente fora do mundo dele. Lapa era o paraíso das fofocas, e naquela noite funcionava como uma máquina perfeita. Mas o fogo maior não vinha das pessoas bebendo. Na rua vinha do segundo andar de uma pequena galeria de arte, numa viela iluminada por lâmpadas amarelas, onde Helena Costa estava parada, taça de vinho na mão, olhando para a multidão lá embaixo, como quem observa um rio em fúria. Ela vestia um vestido preto ajustado, coberto por um xale prateado, parecendo ela mesma um fragmento da lua que atravessava a Lapa. Nas paredes, quadros contemporâneos explodiam em cores, mas o olhar de Helena era ainda mais afiado que o vermelho intenso de uma pintura expressionista no centro da sala. Ricardo, ela murmurou, sorvendo o vinho, os lábios vermelhos, curvando-se. Você fez o que ninguém imaginaria que pudesse fazer. Ao redor, artistas jovens, fotógrafos e colecionadores comentavam freneticamente. Todos sabiam que Helena era a mais próxima de Ricardo. Rumores diziam que já haviam sido amantes, parceiros, cúmplices em eventos importantes. Helena nunca confirmava, nunca negava, e exatamente por isso tinha ainda mais poder. Helena, você ouviu um jovem pintor? Aproximou-se hálito de cerveja. Ricardo Alencar. Ele disse. Eu sei. Helena cortou suave, mas tão afiada que o rapaz se endireitou de imediato. O rio inteiro sabe. O artista recuou sem graça, deixando Helena sozinha com seus pensamentos. Ela caminhou até a varanda pequena, onde o vento vindo do mar trazia o calor úmido característico do rio. Abaixo Lapa era um corpo vivo. Cada movimento, cada som, cada respiração vibrava no ar. Helena apoiou os dedos no parapeito, tamborilando de leve no ritmo de um samba antigo de Copacabana. Quem é você? Murmurou. A mulher que fez Ricardo Alencar perder o controle assim. Ela já ouvira derrotar rivais com uma única frase, virar mercados em uma semana, obrigar políticos experientes a sorrir de nervoso ao cumprimentá-lo. Ricardo não dizia aquelas 3 palavras por impulso.
Ele não amava como um menino. Se ele disse, não posso viver sem você, e disse isso diante do rio inteiro, então essa mulher era algo enorme para ele. E algo enorme para Ricardo significava perigo para ela mesma, para os projetos, para o império, e para toda a estrutura de poder que Helena passara anos construindo ao redor dele. Ela tomou mais um gole de vinho semicerrando os olhos. Uma desconhecida qualquer, ela murmurou com leve desdém. Não, impossível. Ninguém de fora consegue desequilibrá-lo, a menos que... Ela se calou. A menos que seja amor de verdade. Um incômodo percorreu sua coluna. Helena conhecia o poder do amor. Era a única coisa capaz de arruinar um plano perfeito. Não obedecia lógica, estratégia, preço. Era caos. Era destruição. Foi o que destruiu Ricardo na noite anterior. Ela voltou para dentro cruzando a galeria como uma rainha, o salto ecoando firme no piso de madeira. Ouviu sussurros ao passar Helena. Você conhece ela. O que acha? Com quem ele se envolveu? Se fosse alguém do meio, você teria sabido primeiro. Helena apenas sorriu. Não um sorriso gentil, mas o sorriso de quem vê uma gota de sangue e começa a seguir o rastro. No bar da galeria, um fotógrafo de cabelos longos ofereceu-lhe outra taça. Quem você acha que deixou o Ricardo assim? Ela não olhou para ele. Mirou o vazio, como se ouvisse ondas de Ipanema, mesmo estando no coração de Lapa. Alguém que nunca notamos, disse. De um lugar que jamais imaginamos que pudesse tocar a vida dele. Uma ameaça? Ele perguntou. Não uma ameaça. Helena respondeu, pousando a taça. Mas alguém que o torna uma ameaça para si mesmo. As palavras dela fizeram o fotógrafo estremecer. Helena sabia que estava certa. E quando ela estava certa, nunca deixava o assunto quieto. Pegou a bolsa, desceu as escadas, mergulhou na multidão e no cheiro de chuva leve. Hoje à noite, pensou, é o começo. Em outro canto de Lapa, num bar pequeno, Victor estava encostado à parede, olhos presos no celular. Checava relatórios internos e alertas de segurança da Alencar Corporation. Mas por mais que lesse sua mente, voltava sempre a um ponto a frase de Helena naquela manhã. A polícia cibernética detectou um acesso incomum. No mesmo horário em que você encontrou aquela pessoa. Victor ergueu o rosto. A luz do bar iluminava seus traços austeros. Ele não sabia quem era a mulher, mas sabia que o sistema de Ricardo jamais era violado sem motivo. Não era fofoca. Não era acaso. Era ameaça real. Ele deixou o bar, atravessou a rua, subiu em direção à colina onde Santa Teresa começava a surgir sob luzes espaçadas. Precisava verificar algo. Naquele mesmo instante, Helena deixava Lapa em seu carro preto, janelas escuras refletindo a noite. Ela fechou os olhos e imaginou uma mulher desconhecida, um café pequeno, uma pessoa capaz de destruir 10 anos dos esforços dela. Não, murmurou abrindo os olhos frios como vidro. Eu vou encontrá-la. O rio continuava dançando samba bêbado e luminoso, mas entre as luzes e os tambores, um jogo havia começado, e Helena Costa jamais entrava em um jogo para perder. As fofocas de Lapa se espalharam como álcool no ar quente. Subiram morros, desceram ao porto, entraram pelos prédios de vidro, atravessaram a Alencar Tower e chegaram exatamente onde precisavam chegar Santa Teresa. Nos degraus gastos do bairro onde Sofia Drummond lavava as últimas xícaras do dia, o ar parecia mais pesado, como se carregasse algo prestes a tocar a vida dela. Ela cantarolava uma bossa nova antiga vinda de um rádio velho, sem imaginar que em Lapa as histórias estavam inflando, se esticando, ganhando força demais e se aproximando perigosamente de seu nome. E do outro lado da cidade, no silêncio do carro, Helena apertava o cinto, os olhos brilhando como os de um predador que finalmente sente o cheiro da presa. Quem é você? Repetiu na penumbra. E como ousa mudar Ricardo desse jeito? Lapa respondeu com tambores, vozes e risos. Mas por trás da música, uma narrativa crescia sendo bordada, inflada, tensionada. E logo, muito em breve,
ela desabaria sobre aqueles que não fossem fortes o suficiente para enfrentá-la. Aquela noite o rio não dormiu. E Helena começava a caçar. Santa Teresa sempre despertava diferente do resto do rio. Quando a luz da manhã ainda lutava para atravessar a névoa fina suspensa no céu, o Morro dos Artistas já brilhava com sua própria claridade, o brilho das paredes descascadas dos degraus antigos, dos cafés pequenos abertos, mais por amor do que por planejamento financeiro. E entre tudo o que era velho vivo e imperfeito, havia um café chamado O Cantinho dos que preferiam o silêncio numa cidade que amava o barulho. Ali Sofia Drummond secava a última taça antes de abrir as portas, o gesto leve, como se acariciasse o próprio fôlego da manhã. Usava um vestido simples cor creme, o cabelo castanho, levemente bagunçado pelo vento, ondulando como a bossa nova suave que escorria da caixa de som antiga no canto da loja. O nylon do violão em insensatez tremia no ar, como passos de nostalgia, fazendo todo o ambiente pulsar, num compasso quase imperceptível. Sofia gostava de trabalhar com música. Ela a ajudava a lembrar e também a esquecer. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Uma sensação estranha, tênue, como se o vento vindo de Lapa na noite anterior tivesse carregado algo até a soleira de sua porta. Sofia morava há muitos anos no Rio, tempo suficiente para saber que quando a cidade mudava de cheiro, algo estava prestes a acontecer. Hoje eu vou escrever. Ela murmurou, pousando a mão sobre o diário de capa de couro gasto macio, impregnado com o aroma de café e de chuva carioca. Ali Sofia escrevia tudo o que quase ninguém ousaria escrever: medos, alegrias, memórias que amarravam seu coração. E a história de um homem que entrara na vida dela, como o vento que invade uma janela em Nova York, num outono distante. Ricardo. Ela nunca escrevera o nome dele no papel, mas cada emoção o chamava. 13 anos. 13 anos de amor. Espera encontros encaixados nos intervalos entre dois mundos. Ricardo no mundo dos números, da política, dos arranha-céus. Ela no mundo da arte, do café, dos degraus, da colina, do cheiro de tinta. Dois mundos que não deveriam tocar-se, mas que se tocavam em segredo, de repente, perigosamente. Sofia abriu o café no horário, pendurou a plaquinha, aberto na porta. Não teve tempo de entrar, quando ouviu o arrastar das sandálias da dona da floricultura ao lado. Bom dia, menina, a senhora chamou, carregando uma cesta de hibiscos vermelhos. O ar tá esquisito hoje. Você sentiu? Sofia sorriu. Senti. A senhora pousou a cesta na mesa ao ar livre e encarou-a com um olhar meio brincalhão, meio sério. Você sabe que falaram o nome do Ricardo ontem à noite, né? O coração de Sofia falhou uma batida. Ricardo. Qual deles? A mulher soltou uma risadinha sábia, típica de quem viveu muito naquele morro, malandra, mas bondosa. O Ricardo Alencar. O nome dele saiu na boca do povo, mais do que o nome do cantor que estava no palco lá na Lapa. Dizem que ele falou uma coisa estranha. Ela alongou a frase final com intenção clara, observando cada microexpressão no rosto de Sofia. Uma frase de amor. O coração de Sofia martelava tão forte que ela temeu que alguém ouvisse. Que frase? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Ai, menina, dizem que foi: eu não posso viver sem você. Bem no meio da festa dos ricos. Tá vendo? Gente com muito dinheiro também enlouquece por amor igual a gente. Sofia apertou os dedos contra a própria palma para disfarçar o tremor. Ele disse isso. Quem sabe a senhora deu de ombros pegando a cesta. Mas no Rio tudo pode ser verdade. Quando ela se afastou, Sofia encostou no portal da porta. Seu coração se abriu como um hibisco ao sol e ao mesmo tempo se contraiu como se alguém o apertasse. Se Ricardo realmente dissera aquilo, se ele dissera a verdade, significava que ele romperá o pacto silencioso entre ambos, manter o amor fora de qualquer luz.
e isso significava perigo. Ela deu um passo para dentro quando ouviu o sino da porta. Um cliente habitual, o idoso dos retratos a carvão. Ele sentou na mesa de sempre pedindo café com um gesto. Sofia preparou o expresso tentando se perder na rotina, mas cada vez que o aroma subia, ela se lembrava daquela tarde em Nova York no café pequeno onde se conheceram. A elegância discreta dele, a voz grave, o modo como perguntou sobre a pintura na parede, e o olhar, como se o mundo inteiro tivesse desaparecido ao redor dela. Sofia. A colher de metal caiu da mão dela. Victor estava parado na porta. Não precisava do terno, nem da arma, nem do distintivo. Sua simples presença alterava o ar do café. Os olhos de Sofia se arregalaram. Victor. O que aconteceu? Ele fechou a porta, caminhou até o balcão. Seus olhos eram intensos, mas não ameaçadores. Ricardo precisa te ver. Hoje. Agora. Onde a voz dela vacilou. Agora. Ele já está subindo o morro. As pernas de Sofia pareceram ceder. Ela olhou ao redor, clientes pedindo bolos à vida normal. E Victor ali trazendo o início de outra vida. Aconteceu alguma coisa ontem? Não foi. Victor demorou a responder, mas seus olhos disseram mais do que palavras. O Rio inteiro está falando dele, afirmou. Da frase que ele disse. Sofia levou a mão ao peito. Oh, Ricardo. Sofia. Victor continuou devagar. Tem algo acontecendo. Mais sério do que você imagina. E começou quando você encontrou aquele homem. O tal colecionador. Os dedos de Sofia se fecharam com força. Ela lembrou do sorriso frio do homem. Das perguntas demais. Eu não sabia que ele era perigoso. Ele é o arquivista. Sofia gelou por completo. Ela já ouvira o nome lenda sombria entre artistas, um fantasma tecnológico que desenterrava segredos dos ricos e os vendia ao melhor comprador. Ele estava te observando. Victor continuou. E usou você para se aproximar de Ricardo. Sofia sentiu o estômago afundar. Eu não sabia. Eu mandei ele sair. Ele disse que sabia sobre nós. Eu sei. Victor assentiu. Achamos rastros. E o Ricardo? Ele hesitou escolhendo as palavras. Ele está apavorado por causa de você. As lágrimas subiram antes que Sofia pudesse contê-las. Eu nunca quis isso. Nunca quis colocá-lo em perigo. Victor a observou por um momento, como se tentasse decifrar cada camada do que ela sentia. Você ama ele. Sofia não desviou. Não havia mais porquê. Eu amo, disse. Há muito tempo. E sempre soube que um dia esse amor poderia virar tragédia. Victor suspirou, e então disse algo que congelou Sofia. Sofia, ele arriscou toda a reputação dele por você. Por mim. A frase de ontem, ele disse. Porque achou que tinha te perdido. Ninguém fala aquilo se não estiver no limite. As lágrimas escorreram. Era dor, mas também libertação. Ele está chegando, disse Victor. E como se o céu escutasse a chuva, começou. Primeiro suave, quase beijo. Depois mais forte, quente e urgente, como toda a chuva no rio. A porta abriu. Ricardo entrou. E o mundo inteiro pareceu desaparecer. Ele estava encharcado, o cabelo grudado ao rosto, a camisa colada ao corpo, mas seus olhos só tinham Sofia. Ricardo. Ele não falou nos primeiros segundos. Apenas a olhou, como se respirasse por ela. Sofia, disse enfim, a voz rouca, de uma noite sem descanso. Eu preciso saber que você ainda está aqui. Ela chorou. Ele caminhou até ela, ignorando Victor, ignorando clientes, ignorando o rio inteiro. Pousou a mão em seu rosto. Você está segura. Ela assentiu entre lágrimas. Ricardo, eu não sabia quem ele era. Não sabia que o arquivista existia. Não importa. Ele cortou com uma suavidade que fez Victor desviar o olhar como quem testemunha algo sagrado. O que importa é que você não me traiu. Você duvidou de mim. Ela sussurrou. Ricardo fechou os olhos como se isso o ferisse.
Eu sei, e me odeio por isso. Como pôde pensar que eu... Porque eu estava com medo. Ele disse firme e frágil ao mesmo tempo. Medo de te perder. Medo até de respirar errado. Ele segurou sua mão. Eu disse aquela frase ontem porque pensei que... Você fosse embora. Sofia balançou a cabeça, lágrimas caindo quentes. Ricardo, eu esperei 13 anos. Como eu iria embora? Ele a observou longamente como se gravasse cada traço dela. Talvez, murmurou, eu tenha te deixado esperar demais. Victor pigarreou, lembrando-os do mundo ao redor. Ricardo se virou. Preciso levar Sofia a um lugar seguro. Conheço o lugar, Victor disse. Minha casa em Urca. Ninguém sabe. Ricardo assentiu, mas Sofia segurou seu braço. Ricardo, disse ela, não sou só eu em perigo. É você. O arquivista quer você. Os olhos dele brilharam como metal sob relâmpago. Eu não tenho medo dele. Eu tenho. Ela respondeu. Tenho porque ele está nos seguindo. Porque você declarou seu amor diante do Rio inteiro. Porque Helena não vai ficar parada. Porque suas alianças políticas podem virar contra você. Porque sua empresa pode ruir. Porque vão usar eu para te atacar. Ela apertou sua mão. E porque pela primeira vez, nós não estamos mais no escuro. Ricardo aproximou o rosto, encostando a testa na dela. A chuva, a música, o aroma de café, tudo ficou suspenso. Então, ele sussurrou, é hora de sairmos para a luz. Sofia tremeu. Ricardo, eu não quero mais esconder, ele disse. Não quero você nos bastidores da minha vida. Não quero amar você como se fosse um crime. Não quero que ninguém use você como chave para me atingir. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. Se eu tiver que perder o império inteiro para te manter, eu aceito. Sofia soluçou, não de desespero, mas de libertação. A chuva batia mais forte. O samba distante pulsava como um coração. Victor se aproximou. Precisamos ir agora. Sofia assentiu. Ricardo beijou sua testa, um toque breve, mas que a desmontou inteira. Ele a conduziu até a porta. Mas quando pisaram no alpendre, um carro preto parou diante do café. A porta se abriu. Helena desceu. Na chuva. Sem guarda-chuva. Sem pressa. Sem surpresa, como se soubesse exatamente onde encontrá-los. O olhar dela passou por Sofia. Pausou por um segundo. Depois foi para Ricardo. Nenhum raio do céu carioca era tão cortante quanto aquele olhar. Ricardo, ela disse com um tom quase sereno, mas frio, como aço molhado. Precisamos conversar. Sofia apertou a mão dele. Ricardo a colocou atrás de si. Seus olhos, antes cheios de dor, agora eram puro ferro. Victor já estava em posição, a mão perto da cintura. Helena deu um passo à frente. Sem medo algum. Então é ela, murmurou. O sorriso surgiu pequeno e afiado. A mulher que fez você dizer aquilo. O vento soprou. A chuva desabou. E o rio prendeu a respiração. Aquilo já não era mais rumor. Era guerra. E Sofia Drummond acabava de entrar no olho do furacão. A chuva da tarde no rio caía como uma cortina espessa, desfazendo a cidade atrás de fios de água cintilantes. As gotas pesadas escorriam pelo vidro da Alencar Tower, como se o próprio céu tentasse ocultar os segredos dentro do prédio. No 47º andar, a sala de segurança cibernética, sempre fria como pedra, estava sufocante de tensão. Uma fileira de monitores lançava luz azulada, pulsando linhas de código como ondas revoltas, invadindo uma costa invisível. Victor Almeida estava diante do centro de controle, os olhos castanho escuros tão gélidos quanto a superfície de um lago sem vento. Ele havia acabado de voltar de Santa Teresa, ainda com parte da camisa molhada, mas os ombros firmes mostravam nenhuma exaustão. Ricardo e Sofia estavam a caminho de sua casa em Urca, conforme o plano. Entretanto, durante o trajeto, um alerta no sistema o fizera retornar imediatamente.
Tem outro acesso em comum, disse um técnico, com a voz tremendo. Mesma criptografia, idêntica à anterior. Victor nada respondeu. Observou apenas as telas, as mãos cruzadas atrás das costas, em seu velho gesto de concentração. Linhas de caracteres estranhos surgiam no monitor, uma assinatura digital, escrita com a precisão cruel que ele já começava a reconhecer. Rápida, afiada, impiedosa, sem deixar rastros, a menos que alguém soubesse exatamente onde procurar. Há quanto tempo isso começou? Victor perguntou. Agora há pouco. 5 minutos. Mesmo IP não, mas o mesmo método de quebra de senha. Victor inclinou levemente a cabeça. A chuva batia no vidro como dedos impacientes. Havia algo serpenteando pelo sistema. Uma mão invisível. Um sopro frio. Um inimigo que conhecia cada tijolo na fundação da segurança da empresa, ou ao menos alguém que já havia caminhado por esses labirintos antes. E ele está indo para onde? Victor perguntou, a voz tão grave que a sala pareceu esfriar mais. O técnico engoliu seco. O arquivo do Porto Verde. O nome fez toda a equipe prender o ar. Aquele arquivo tinha tripla criptografia. Continha todo o plano de expansão dos portos de energia limpa, as rotas sigilosas de transporte, alianças políticas internacionais e os contratos que, se vazados, não tirariam apenas dinheiro de Ricardo, tirariam seu império inteiro. Victor encarou a sequência de códigos com a mesma expressão que alguém teria ao encontrar o olhar de um antigo inimigo. Esse estilo, ele murmurou, não é de gente comum. O técnico assentiu. Só uma pessoa seria capaz disso. Victor finalizou. O arquivista. Nenhum dos presentes contestou. Era a única resposta possível. Victor tirou o celular e abriu o canal de comunicação criptografado com Ricardo, mas pausou antes de ligar. Algo no padrão da invasão chamou sua atenção. Esperem, ele ordenou. Mostrem a linha do tempo dos acessos. O técnico abriu a tabela. Uma lista de datas apareceu. Cada invasão durava entre poucos segundos e alguns minutos, tempo suficiente para ler dados, nunca para baixar ou alterar nada. Mas o que fez Victor empalidecer não foi a duração. Foram as datas. Ele reconhecia todas. Cada dia em que Ricardo desaparecera do escritório. Cada dia em que ele dissera: tenho um assunto pessoal. Cada dia em que ele subira sozinho para Santa Teresa. Cada acesso ilegal coincidir exatamente com esses encontros. A sala ficou muda. Victor fechou os olhos por um instante, sentindo a pressão apertar seu peito como uma mão invisível. Não porque Sofia fosse culpada. Ele sabia que não era. Ele tinha visto o olhar dela ao dizer o nome de Ricardo, mas porque o invasor havia usado a existência dela como brecha, não uma brecha tecnológica, uma brecha humana, um buraco na armadura de Ricardo com a forma de um coração. Victor abriu os olhos duros como pedra. Ele está brincando com o Ricardo. Quer que ele pense que Sofia está envolvida. Mas por que? Perguntou um analista. Por que destruir um homem por dentro? Victor disse. É muito mais fácil do que atacá-lo por fora. Ele respirou fundo. Travem todos os acessos. Criem uma armadilha reversa. Instalemos feedback de rastreamento. Estamos tentando, mas ele é rápido, completou Victor. E muito inteligente. Ele já caminhava até a porta. Vou ver o Ricardo. Ao atravessar o corredor, seu reflexo alongado no piso polido parecia o de um sentinela solitário, e o prédio inteiro parecia observá-lo com a angústia de quem teme perder a única proteção real que tem. Ele finalmente ligou. A voz de Ricardo surgiu rouca, cansada. Victor. Senhor, onde o senhor está, Urca? Na sua casa. Ótimo. Estou chegando. Precisamos falar sobre o arquivista. Um silêncio curto. Depois ele atacou de novo, sim. E Victor não disse o resto. Precisava ser cara a cara. Estou aí em 10 minutos.
O carro deslizou pelas curvas, atravessou o túnel do Flamengo, passou pelos prédios antigos que olhavam o mar. A chuva diminuíra agora apenas pingos espaçados batendo no para-brisa. O rio parecia conter a respiração. Na casa modesta de Victor em Urca, onde o vento vindo do Pão de Açúcar trazia o cheiro salgado do mar, Ricardo estava sentado no sofá, a camisa ainda úmida, os olhos fixos em Sofia, como se ele piscasse ela pudesse desaparecer. Sofia ao lado dele segurava sua mão com os dedos entrelaçados, as mãos tremendo de leve, mas o olhar firme. Ela sabia aquilo, não era mais apenas amor, era sobrevivência. A porta se abriu. Victor entrou. Ricardo levantou imediatamente. Fale. Victor olhou para Sofia e depois para ele. Temos um problema sério. Ele entrou de novo. Ricardo cerrou o maxilar. O que ele pegou? Não pegou. Victor disse. Apenas viu. E o que ele quer? Victor sustentou o olhar de Ricardo, afiado como lâmina. Ele quer que o senhor desconfie dela. Sofia inspirou bruscamente. Ricardo ficou imóvel. Tem certeza absoluta? Victor respondeu. Cada invasão aconteceu quando o senhor encontrava Sofia. Ele quer que tudo pareça culpa dela. Ricardo virou-se para Sofia. Mas pela primeira vez desde o começo de tudo não havia dúvida em seu olhar. Havia fúria. Contra si mesmo. Ele usou você. Ricardo murmurou. Sofia apertou sua mão. Eu te disse. Ele veio até o café. Olhou para mim, como se conhecesse todos os meus segredos. Ricardo respirou fundo pesado como quem tenta domar um furacão no peito. Victor. Onde ele está? Não sabemos ainda. Victor disse. Mas tem mais uma coisa. Ricardo franziu o senho. O que agora Helena sabe? Sofia empalideceu. Ricardo ficou sem ar por um segundo. Ela... sabe dela? Sim. Victor confirmou. E está usando isso. Sofia levou a mão à boca. Ricardo fechou os olhos, dor, culpa, raiva misturadas. Meu Deus, murmurou. Eu coloquei você na mira deles. Não, Sofia disse. Você me amou. Isso não é culpa. É sim, Ricardo insistiu. Deixei que o amor se tornasse uma vulnerabilidade. E eles perceberam. Ricardo. Ela o encarou de perto. Se amar é fraqueza, então, os mais fortes do mundo morreriam sozinhos. Victor permaneceu calado, como se testemunhasse uma verdade que poucos ousariam dizer em voz alta. Tem outra coisa. Ele acrescentou. Ricardo se virou. O que mais? Em cada invasão, Victor disse. Ele acessou apenas uma parte do arquivo. Qual parte? Victor respondeu. A seção sobre sucessão. Ricardo empalideceu. Sofia não entendeu de imediato. Sucessão. Sim, Victor disse. Ele sabe que esse é o ponto mais frágil do senhor. O senhor não tem herdeiros, não confia na família, não confia em ninguém, exceto... Ele olhou para Sofia. Não precisou completar. Ele está tentando destruir o senhor pela raiz. Victor concluiu. Não a empresa, não os contratos, mas o coração. Ricardo ficou imóvel. Depois ergueu a cabeça devagar, decidido. Então ele vai aprender uma coisa. Disse a voz baixa, vibrante como trovão contido. Eu não ligo mais para o império. Sofia arregalou os olhos. Ricardo. Ele segurou o rosto dela. Se ele quer me destruir usando você, então ele perdeu. A voz dele não tremeu. Porque eu escolho você. Não esse império maldito. Victor soltou o ar admirado e preocupado ao mesmo tempo. Escolher é bonito. Mas não podemos deixar que ele vença, disse. Ele puxou a Sofia para dentro disso. Temos que puxá-lo para a luz. Ricardo respirou fundo. Qual é o plano? Victor os encarou, o olhar tão afiado quanto navalha. Vamos usar exatamente aquilo que ele acha que é sua fraqueza. Ricardo franziu o senho.
O que seria? Victor respondeu. O amor de vocês dois. Sofia apertou a mão de Ricardo. Ricardo olhou para ela, e dessa vez nenhum dos dois hesitou. Victor continuou. Ele pensa que Sofia é a porta de entrada. Vamos mostrar que essa porta tem espinhos. Ricardo endireitou os ombros. Sofia se aproximou dele. Ambos já tinham atravessado o ponto sem volta. Certo, Ricardo disse. Vamos acabar com isso. A chuva voltou a cair com força, como se marcasse o início da guerra. Lá fora ondas batiam contra as pedras de Urca, tambores naturais, ecoando como samba de guerra. O rio não dormia. E naquela noite, o Império Alencar começava a tremer, não por dinheiro, não por política, mas por um amor que a cidade inteira ainda não conseguia compreender. A tempestade já havia começado. E o arquivista não ficaria oculto por muito tempo. A chuva parou ao anoitecer, deixando nas ruas do centro uma fina camada de água que refletia as luzes como fragmentos de espelhos afiados. No céu, nuvens cinzentas ainda pendiam suspensas como um aviso de que a tempestade não havia ido embora. Apenas recuaram um pouco, preparando-se para voltar com mais força. O edifício Alencar Tower erguia-se imponente no coração da cidade, sua luz amarela interna projetando-se no céu úmido, como uma coluna de fogo solitária na noite. No amplo escritório do 50º andar, Helena Costa estava diante da parede de vidro gigantesca, segurando uma taça de vinho tinto. Seu olhar era afiado como uma lâmina forjada em ambição. O piso de madeira negra refletia suas pernas longas, fazendo-a parecer ainda mais uma rainha sombria, reinando desde as sombras. Mas dentro dela, naquela noite, não havia silêncio algum. Havia uma tempestade particular rugindo em seu peito. Ela pousou a taça sobre a mesa e acendeu a tela do computador. Ali, a imagem de Sophia Drummond apareceu ampliada a partir da câmera de segurança na entrada dos fundos da Alencar Tower, um local pouco usado. Não eram as cenas dela tocando Ricardo, nem o sorriso que amolecia o homem, nem a suavidade que transformava um coração calejado em algo vulnerável. Era apenas Sofia passando segurando uma bolsa de tecido marrom, olhos voltados para baixo, totalmente comum, totalmente inofensiva. Mas para Helena, justamente essa normalidade era o que a tornava mais perigosa. Uma pessoa como você, murmurou Helena, a voz fria como gelo seco, não pode ser inofensiva. Ela girou a cadeira e sentou-se cruzando as pernas sem tirar os olhos da tela. Sob a luz branca e gélida, seu rosto parecia ainda mais afiado. Os lábios vermelhos como sangue se destacavam no ambiente neutro daquele escritório moderno. Ricardo. Ela expirou com um sorriso quase irônico. Você realmente deixou o coração te guiar. Helena não entendia por que aquela frase causara um aperto leve em seu peito. Bebeu outro gole de vinho, deixando o amargor preencher sua garganta. Não podia fraquejar. Nunca. Um toque na porta. Entre, disse ela. A porta se abriu e um segurança entrou cabeça baixa. Dona Helena, a senhora pediu para me ver, sim, respondeu sem virar o rosto. Feche a porta. A porta se fechou, selando a sala numa atmosfera densa. Helena levantou-se, caminhou até a mesa e entregou ao homem uma pasta fina. Quero que investigue todas as informações relacionadas a ela. Ela... Sophia Drummond, disse Helena, cada sílaba caindo como gotas de vidro. O homem permaneceu em silêncio. Helena abaixou o olhar fixa nele. Algum problema? Ele inspirou hesitante. Dona Helena, não sei se o Ricardo gostaria disso. Helena riu, um som que não carregava alegria alguma. E desde quando o Ricardo precisa de permissão para ser protegido, mas o que cortou ela? Ela esteve perto de Ricardo exatamente no momento em que o sistema foi invadido. Logo depois que ela apareceu, um inimigo antigo dele voltou. Tantas coincidências nunca são aleatórias. Ela se aproximou do segurança
perto o bastante, para que ele sentisse o frio que emanava dela. Quero saber quem ela é. Tudo. Do passado, do trabalho, dos relacionamentos e especialmente qualquer pessoa com quem ela tenha se encontrado nos últimos anos. O homem assentiu rapidamente, sem ousar questionar mais. Sim, senhora. Quando ele saiu, Helena permaneceu sozinha no escritório. Sentiu seu coração bater fora do ritmo, algo raro em sua vida. Ela detestava essa sensação. Detestava que uma mulher que nunca havia conhecido estivesse se tornando o centro da vida de Ricardo. Detestava que o homem mais forte que já conhecera estivesse ruindo por causa de uma frase. Detestava não ser ela a provocar tais palavras. A mão que pousou na mesa tremeu de leve, um sinal que ela não mostrava havia muitos anos desde que subira cada degrau espinhoso do poder. Enquanto tentava recuperar a frieza habitual, a porta se abriu novamente. Desta vez, não era um funcionário. Era Ricardo, levemente molhado da chuva. A camisa desarrumada e os olhos ardendo como as luzes da cidade durante um blackout. Helena virou-se e sorriu com confiança calculada. Ricardo, inclinou a cabeça. Você chegou na hora certa. Na hora certa para ouvir você dizer o quê? Perguntou ele, a voz grave como o eco nos túneis de metrô, sob a Presidente Vargas. Helena aproximou-se. Na hora certa para ouvir a voz da razão. Ricardo ergueu o canto dos lábios. A sua razão ou a minha? A razão que você perdeu ontem à noite. Respondeu ela. Você disse aquelas palavras. Diante de todos. E agora o Rio inteiro sabe que existe uma mulher misteriosa capaz de fazer Ricardo Alencar tremer. Ricardo não respondeu, mas o olhar dele estava tão frio que até a respiração de Helena hesitou. Ainda assim ela continuou. Você acha que isso não tem preço, que não tem consequências? Ricardo, você não é apenas um homem apaixonado. Você é um nome, um símbolo, um homem que inclinando um grau faz a cidade inteira inclinar junto. Eu não quero a cidade, disse Ricardo. Só quero ela. Helena soltou uma risada que estilhaçou no ar, como vidro no chão. E o que ela tem? Ricardo, a voz dela subiu um tom. O que ela tem que eu, e este império inteiro, não temos. Ricardo deu um passo à frente. Helena recuou meio passo, mas manteve a postura firme. Ela não quer nada de mim, disse ele. Não pretende me usar. Não precisa de poder. Não precisa de dinheiro. Ela só... Ele interrompeu o peito arfando. Helena arqueou um sorriso. Só te ama, sim, disse Ricardo sem hesitar. Helena riu novamente, desta vez com voz rouca. Ricardo, quantas pessoas já disseram que te amam? Quantas quiseram te proteger? Quantas derramaram lágrimas por você? Ela avançou, olhos afiados como lâminas na escuridão, mas alguma delas te fez perder o controle, a ponto de deixar que invasões passassem pelo seu sistema. Ricardo a encarou profundamente. Você está tentando semear dúvida em mim. Não, disse Helena. Estou tentando abrir seus olhos. Ela pegou a pasta na mesa e jogou diante dele. Sabia que toda vez que o sistema é invadido, você desaparece do escritório. Vai para Santa Teresa. Encontra com ela. Você está me seguindo? Perguntou Ricardo, a voz baixa e perigosa. Estou te salvando, respondeu Helena, enfatizando cada palavra. Porque se o arquivista voltou, ele fará de tudo para destruir você. E o que é mais fácil destruir é seu coração. Ricardo ficou imóvel, como se Helena tivesse atingido um ponto que ninguém podia tocar. Ela se aproximou, pousou a mão no peito dele. Ricardo, eu te conheço, sussurrou. Sei que você é mais forte quando não ama, quando é frio, quando calcula. Aquela mulher está te transformando em alguém frágil, e ele vai usar ela. Ricardo afastou a mão dela, não com força, mas com firmeza. Helena, disse ele, você não sabe nada sobre a Sofia. Sei o suficiente para perceber que ela não pertence a este mundo.
respondeu Helena. Ela não entende o nível de perigo ao seu redor, e certamente não é forte o bastante para ficar ao seu lado quando tudo desabar. Ricardo balançou a cabeça implacável. Você está enganada. Os olhos de Helena se estreitaram. Ricardo, você está colocando tudo nas mãos de uma mulher que só encontra às escondidas. Você não conhece o passado dela, não sabe com quem ela fala, não sabe qual é o propósito dela. Eu sei que ela me ama, respondeu Ricardo, a voz firme, inalterada, grave e cheia de fogo. E sei que eu a amo. Os dedos de Helena se fecharam, as unhas pressionando a palma até a pele empalidecer. Ela se aproximou mais, os olhos ardendo como fogo sobre a água. Ricardo, você acha que amor é suficiente para enfrentar alguém como... O arquivista Ricardo respondeu num sussurro duro como aço. Acho que, pela primeira vez na vida, o amor é a única coisa que pode me manter de pé. Helena recuou como se tivesse levado um golpe no peito. Ricardo virou-se para ir embora, mas ela chamou Ricardo. Ele parou. E se a Sofia te trair? A sala mergulhou num silêncio total. Lentamente, Ricardo se virou. Os olhos dele ardiam como o céu do rio ao entardecer. Ela não vai trair. Nunca, disse. Mas você está me traindo agora. Helena ficou imóvel. O rosto empalideceu. Aquela frase doeu mais que qualquer lâmina. Ricardo caminhou até a porta. Não preciso que você me proteja da Sofia, disse. Preciso que pare antes que destrua o que ainda existe entre nós. A porta se fechou atrás dele. Helena permaneceu sozinha no escritório, e pela primeira vez em muitos anos sentiu-se trêmula, não de medo, mas por perceber algo que a desequilibrava completamente. Ricardo realmente amava Sofia. Não de passagem, não por deslize, mas com um amor forte o suficiente para fazer um império inteiro vacilar. Ela olhou para o vidro, onde seu rosto se refletia junto às luzes do rio. Você vai perder tudo por causa dela, murmurou a voz partida, e eu não vou deixar isso acontecer. A chuva voltou a cair, cada gota pesada como passos de um destino que se aproximava. E na escuridão da Alencar Tower, Helena Costa começou a traçar um plano não só para proteger Ricardo, mas para proteger seu próprio lugar na vida dele. Um plano para o qual nem o amor de Ricardo nem o de Sofia estavam preparados, porque às vezes quem semeia a dúvida não é o inimigo, mas quem já esteve mais perto do coração. A chuva caía sobre Santa Teresa, como uma música longa e infinita, as gotas inclinadas pelo vento, respingando no calçamento de pedra antiga e formando pequenas ondas que corriam sob os passos de quem passava. As casas antigas com telhados de cerâmica vermelho escuro empilhavam-se como memórias sobrepostas, cada uma guardando uma história que o tempo só tornava mais intensa. A rua íngreme e sinuosa que subia o morro estava tomada pelo cheiro de terra molhada do café que ainda pairava no ar, vindo das pequenas cafeterias, e pelo aroma particular da chuva no rio, aquele que só quem realmente amou este lugar consegue reconhecer. Na pequena casa de Victor na Urca, Ricardo estava de pé junto à janela, apertando o telefone sem acender a tela. Ele não queria ver notícias, não queria ouvir mais comentários, muito menos ler as especulações que se espalhavam pela cidade como fogo em palha seca. Ele desejava apenas uma coisa, que Sofia estivesse segura, mas segura não era o mesmo que em paz. O coração dela já havia sido puxado para dentro dessa guerra, e desde o momento em que Ricardo entrou no Ocantinho naquela noite de chuva, tudo o que haviam mantido escondido por 13 anos fora rasgado e exposto à luz dura do rio, uma luz da qual poucos saem ilesos. Agora Sofia estava sentada no sofá, enrolada no casaco de lã de Victor, ainda tremendo apesar de estar seca. Não tremia por causa da chuva, tremia por causa do medo infiltrado em cada célula. O arquivista. Ele estava observando os dois, e Helena já sabia sobre ela. A lembrança do encontro com aquele homem estranho na galeria de Lapa voltou tão nítida que ela quase ouviu o som dos passos dele no chão.
Ele disse ser colecionador. Perguntou sobre arte. Mas depois... Perguntou sobre Ricardo. Perguntou fundo demais. Certo demais. Naquele momento ela achou que fosse apenas um visitante. Mas agora... Sofia levou as mãos ao rosto pressionando as palmas contra os olhos para impedir as lágrimas. Ricardo sentou-se ao lado dela pousando a mão grande em suas costas lenta e firme. Sofia. Chamou ele com uma voz grave e profunda como um violoncelo ecoando no meio da noite. Ela ergueu o rosto, os olhos castanhos cheios de água, mas com algo mais profundo que o medo, algo que Ricardo amara desde o primeiro instante, a coragem silenciosa dela. Ricardo, sussurrou, me desculpa. O peito dele se apertou por dentro. Me desculpa porque eu não sabia que estava sendo usada. Me desculpa porque... A voz se quebrou. Ricardo inclinou-se tocando o queixo dela com 2 dedos, erguendo-o suavemente. Não, disse ele firme e sereno. Você não tem culpa. Nunca. Sofia balançou a cabeça. Se não fosse por mim, talvez ele não tivesse motivo para voltar. Se não fosse por mim, você não teria... Ela não completou. Mas Ricardo entendeu. Não teria fraquejado. Não teria se exposto. Não teria desmoronado. Se não fosse por você, murmurou Ricardo, os olhos dele como um mar profundo se agitando, esta vida não teria sentido algum. Sofia o abraçou com força, como se soltar significasse deixá-lo ser levado pela primeira rajada de vento. Ele a envolveu também, mas seus olhos permaneceram voltados para a noite lá fora, onde Santa Teresa tremia sob trovões distantes. Victor entrou e colocou uma xícara de café quente sobre a mesa. Precisamos conversar. Sofia se afastou um pouco de Ricardo, enxugando o rosto. Victor olhou para ambos, depois para Ricardo. Ele mudou de estratégia. Ricardo franziu a testa. O que aconteceu? Victor sentou ao lado do notebook, deslizando o dedo pela tela. Armei uma armadilha no sistema. Ele não tentou invadir de novo, mas recebi um sinal de retorno vindo de uma localização muito próxima. Quão próxima? Ricardo perguntou. Próxima o bastante para estar na cidade, respondeu Victor. Pode ser Lapa, pode ser o centro, mas também pode... Ele lançou um olhar para Sofia. Ela estremeceu. Pode ser Santa Teresa. O silêncio caiu pesado. Sofia levou uma mão à boca. Você está dizendo que... Ele está aqui, perto da gente, Victor confirmou com um aceno. Ou no mínimo, ele colocou olhos aqui. Ricardo levantou-se abruptamente como se uma chama tivesse incendiado seu peito. Vou encontrá-lo, disse ele com uma voz tão baixa que parecia um trovão contido. Victor levantou-se imediatamente. Ricardo, sei que você está com raiva, mas sair sozinho agora é suicídio. Não me importa. Para mim importa, respondeu Victor, a voz dura. E para a Sofia importa ainda mais. Ricardo virou-se para Sofia. Ela o encarou, os lábios trêmulos. Você não pode ir, disse ela. Você não sabe se ele está armado. Você não sabe se ele tem cúmplices. Você não sabe... Sofia, interrompeu ele colocando a mão em seu rosto. Ele tocou em você. E isso eu não posso perdoar. Sofia segurou a mão dele. Mas você não pode me perder tentando me proteger. Ricardo ficou imóvel. A frase dela o atingiu fundo. Victor se colocou entre os dois. Nós vamos encontrá-lo, disse ele. Mas não hoje. E não de um jeito idiota. Ricardo cerrou a mandíbula. Qual é o plano? Victor o encarou sério. Ele está monitorando a Sofia. Eu vou usar isso. Sofia empalideceu. Vai me usar de isca? Victor balançou a cabeça. Não. Ele olhou para ela com firmeza. Vou usar a obsessão dele pelo Ricardo. Sofia franziu o senho. Ricardo também. Victor abriu uma nova janela no notebook. Ele não está invadindo para roubar dados. Explicou.
Ele está invadindo para mandar uma mensagem. Ele quer que o Ricardo veja a ligação entre você e os acessos dele. Ele quer plantar dúvida. Quer destruir o Ricardo por dentro. Sofia levou um susto silencioso. Ricardo fechou a mão num punho. Victor continuou. Se ele quer que o Ricardo desabe por ciúme e desconfiança, vamos dar a ele o oposto. Como assim? Perguntou Ricardo. Você precisa tornar público, respondeu Victor. Ricardo parou de respirar por um segundo. Sofia arregalou os olhos. Tornar público. Ricardo repetiu, incrédulo. Sim, Victor disse. Assumir o relacionamento de vocês. Antes que a Helena faça isso, antes que a imprensa faça, antes que o arquivista use isso contra você. O ar pareceu se solidificar. Ricardo olhou para Sofia. Sofia olhou para ele com medo, mas também com a tênue centelha de uma esperança tímida. Se tornarmos público, Sofia disse a voz trêmula, você vai perder tudo. Ricardo respondeu sem vacilar. Eu já disse, Sofia, se eu tiver que perder tudo para te manter, eu aceito. O coração dela se apertou como nunca, mas Victor ergueu a mão rapidamente. Não permito que você diga isso de novo. Ricardo franziu o senho. Não estou blefando. Eu sei, disse Victor respirando fundo. E é exatamente por isso que é perigoso. Ele abriu os olhos novamente afiados. Ricardo, não quero que você perca nada. Quero que você mantenha a Sofia. E o Império. Quero que você vença. Ricardo ficou em silêncio. Victor continuou. Se formos nós a controlar a narrativa, antes que Helena ou o arquivista manipulem tudo, podemos virar o jogo. Sofia sentou-se novamente, uma mão sobre o coração. Eu tenho medo, admitiu baixinho. Tenho medo de fazer você perder tudo. Ricardo aproximou-se e ajoelhou-se diante dela. Não, disse ele. Você me deu o que eu nunca tive. Você me deu um motivo para viver. As lágrimas escaparam. Ricardo encostou a testa na dela. Victor virou o rosto para não invadir o momento, mas depois disse: há mais uma coisa. Ambos olharam para ele. Se tornar em público, disse Victor. O arquivista vai se expor. Sofia ficou imóvel. Ricardo levantou-se devagar. Explique. Ele monitora a Sofia. Victor lembrou. Ele quer que ela seja vista como ameaça. Quer que você desconfie dela. Se vocês assumirem tudo, ele vai perceber que falhou. E vai agir diferente. Completou Ricardo a voz baixa. Sim, confirmou Victor. Vai se apressar. Vai errar. E nós vamos pegá-lo. Um relâmpago iluminou a janela da Urca. O céu pareceu estremecer. Ricardo olhou para Sofia. Você está pronta. Ela mordeu o lábio, o coração batendo tão alto que quase podia ouvi-lo. Pensou no seu pequeno café, nos clientes frequentes, nas flores de hibisco, nas tardes tranquilas pintando perto da janela. Pensou em Ricardo e na solidão que o envolvia há anos. Pensou em ter amado ele por 13 anos no silêncio. E então, muito lentamente, ela assentiu. Estou pronta. Ricardo respirou fundo como se tivesse ouvido a música mais linda de sua vida. Mas antes que ele a abraçasse, Victor ergueu a sobrancelha e murmurou. Mas há um problema. Ricardo parou. Sofia ergueu o rosto. Se tornarem tudo público. Disse Victor a Helena. Não vai ficar parada. Um trovão distante ecoou. Ricardo virou-se, o olhar endurecendo. O que ela vai fazer? Victor respondeu simplesmente. Ela vai entrar na guerra, e ninguém sabe até onde ela pode ir. Sofia apertou a mão de Ricardo. Ele apertou a dela ainda mais. A chuva continuava a cair sobre Santa Teresa, cobrindo a cidade com uma névoa fina, como o suspiro de uma alma antiga. Mas aquela noite não era feita apenas de chuva. Era feita de verdades que finalmente desabavam, abrindo caminho para a maior tempestade da vida deles. Uma tempestade onde o amor teria de enfrentar poder, medo, ameaça e segredos ainda enterrados. E no centro dela, Ricardo e Sofia.
2 corações que finalmente ousavam sair da escuridão para pagar o preço ou para serem salvos. E naquela noite, Santa Teresa não dormiu. O rio naquela noite carregava uma beleza estranhamente mística. O vento vindo da baía de Guanabara soprava para dentro da cidade, trazendo o sal do mar misturado ao cheiro da terra úmida, depois das chuvas intensas. Uma névoa fina se enrolava pelas ruas íngremes e pelos bairros escondidos na escuridão. No centro, as luzes dos postes piscavam como circuitos instáveis, fazendo as paredes de concreto, os prédios espelhados e os becos antigos parecerem criaturas respirando. Mas naquela noite, o rio não apenas respirava, ele ouvia, observava e esperava. Como se toda a cidade soubesse que um fantasma estava voltando, o fantasma chamado o Arquivista. Na pequena casa de Victor, na Urca, o ar parecia pesado de tanta umidade. Ricardo estava sentado ao lado de Sofia, no sofá, mãos entrelaçadas, mas seu olhar se perdia no vazio da noite do lado de fora. A chuva havia parado, mas o som da água pingando no telhado e das ondas leves na baía permanecia como o batimento cardíaco irregular daquela noite. Victor estava encostado na parede, braços cruzados, observando os dois, como um soldado que protege um segredo ou 2 corações frágeis pela primeira vez. Ele vai aparecer, disse Victor baixinho, a voz grave como uma pedra lançada num lago calmo. Se não hoje, amanhã. Se não aqui, em outro lugar. Mas ele não vai deixar o plano dele ruir. Sofia estremeceu. Aperrou o casaco de lã contra o corpo, como se agarre nele pudesse impedir o medo de evaporar no ar. Por que ele quer destruir o Ricardo assim? Perguntou ela, a voz mais fina que um fio de água. Ricardo virou-se para ela, colocando a mão sobre a dela e acariciando devagar. Ele é um homem que eu despedi, disse Ricardo, sua voz profunda, soando como trovão distante, anos atrás, por fraude, por manipular dados internos. Ele sempre acreditou ser genial demais para ser parado por alguém. E você o parou, murmurou Sofia. Sim. Ricardo assentiu. Ele foi embora com a vergonha e o ódio. Victor complementou olhando para o vidro escuro, como se pudesse ver algo escondido ali. Depois disso, ele sumiu do rio. Nunca mais ouvimos falar dele. Até que voltou com outro nome. Sofia sussurrou, o Arquivista. Victor confirmou com um leve movimento de cabeça. Ele transformou a si mesmo num fantasma digital, invadindo sistemas de corporações políticos e empresários. Pegava o que queria e deixava uma mensagem para quem merecia. Mensagem? Perguntou Sofia. Que ele ainda está aqui, respondeu Victor. O silêncio caiu como um cobertor pesado. O vento marítimo soprou mais forte e Sofia sentiu um arrepio, como se alguém respirasse atrás dela. Ricardo puxou-a delicadamente para perto. Você não tem culpa, repetiu ele firme. Ele usou você porque você é a parte mais brilhante da minha vida. A frase doeu e confortou ao mesmo tempo em Sofia. Sempre que Ricardo falava assim, ela sentia como se estivesse à beira de um penhasco lindo, mas perigoso. Victor colocou o laptop na mesa e abriu um mapa da cidade. Pontos luminosos piscavam sem parar. Esses são os sinais dos últimos 30 minutos. Ele apontou, aqui Lapa, aqui Centro, e então apontou para um terceiro ponto. Santa Teresa. Ricardo levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Ele ainda está perto? Sim, respondeu Victor. Ou pelo menos o dispositivo dele está. Ele está nos observando, sussurrou Sofia. Ricardo segurou os ombros dela, apertando com ternura e autoridade. Você está segura aqui. Eu não vou deixar ele tocar em você. Mas Sofia olhou dentro dos olhos dele, e ali havia um medo tão grande que nem o mais forte dos homens conseguiria ficar inabalável. Ricardo. Ele já tocou. Victor virou-se imediatamente. O que você disse? Sofia apertou a mão de Ricardo. Aquele encontro na galeria em Lapa.
Ele ficou mais perto de mim do que eu percebi. Quando ele disse que sabia sobre nós, ele falou como se estivesse bem atrás de mim na escuridão. O sangue de Ricardo gelou. Ele deu um passo em direção a Victor. Ele passou dos limites. Temos que agir agora. Victor assentiu. Sim. Mas antes de fazer alguma loucura, Ricardo... Ele abriu um arquivo de vídeo. Linhas de código rolavam a uma velocidade quase impossível. Essa velocidade, disse Victor, não é de um humano comum. Ele é um prodígio. Ricardo cerrou os dentes. Prodígio ou não, ele vai pagar. Sofia tocou o braço dele. Ricardo, sua voz tremia. Tenho medo de você se perder por causa dele. Ricardo virou-se segurando o rosto dela com as duas mãos. Não, disse ele. Eu me perdi quando pensei que você tinha me traído. Agora não há mais dúvida alguma. Sofia apoiou a mão sobre a dele. E quanto aos outros? Você está falando da Helena? Ricardo perguntou. Sofia assentiu devagar. A dor nos olhos de Ricardo era clara. Helena passou dos limites, disse ele. Ela quer fazer você parecer inimiga, porque ela tem medo de me perder você, respondeu Sofia com uma tristeza tranquila. Ricardo ficou surpreso. Você entendeu? Sou mulher, Ricardo, disse ela suavemente. Eu vi isso no olhar dela desde a primeira vez que apareceu no café. Ela não me odeia. Ela teme perder você. Victor ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com dureza. Seja qual for o sentimento da Helena, não podemos deixá-la entrar no meio disso. Ela tem poder, conexões, e está se tornando presa fácil demais para o arquivista. Sofia levou as mãos ao peito. Você quer dizer? Ele vai usá-la, finalizou Victor. Assim como tentou usar você. O ódio se espalhou pelo peito de Ricardo como fogo sobre óleo. Ela pode ser perigosa, mas não vou deixá-lo machucá-la. Sofia o encarou com doçura triste. Ricardo, você não pode salvar todo mundo. Não, respondeu ele. Mas posso salvar aqueles a quem devo. Victor fechou o laptop. Agora escutem, disse ele. Precisamos tirá-lo das sombras. E a única forma... Ele olhou para Sofia. Ela engoliu seco. É fazê-lo acreditar que vocês dois são o prêmio perfeito. Ricardo segurou a mão dela com força, quase medo de perdê-la. Sofia, se você não quiser, não. Ela interrompeu firme. Eu quero. Ricardo fechou os olhos, dividido entre orgulho e dor. Victor continuou. Vamos criar uma falsa vulnerabilidade. Algo íntimo. Um arquivo. Uma gravação. Uma foto. Sofia franziu a testa. Para ele roubar, sim. Victor confirmou. E quando ele roubar, nós rastreamos. Ricardo respirou fundo pesado. É arriscado. Muito, disse Victor. Mas não temos alternativa. Ricardo virou-se para Sofia, os olhos dele profundos como um abismo. Tem certeza? Ela assentiu. Ricardo, nos escondemos por 13 anos. Ou fugimos para sempre, ou enfrentamos. Ele a abraçou forte e breve, mas suficiente para criar coragem entre os dois. Victor se dirigiu à porta. Vou preparar tudo. Mas antes que ele tocasse na maçaneta, o interfone tocou. Os três congelaram. O som veio de novo mais longo, mais cortante. Victor puxou a arma. Ricardo colocou Sofia atrás de si, e então a voz cristalina feminina perigosa ecoou pela varanda. Ricardo. Abra a porta. Sofia arregalou os olhos. Ricardo cerrou a mandíbula. Victor suspirou derrotado. Helena. A tempestade lá fora havia cessado, mas a tempestade dentro da casa de Urca acabara de começar a rugir. O arquivista surgira nas sombras, mas Helena Costa surgia na luz. E naquela guerra, a luz às vezes era mais assustadora que a escuridão.
A porta se abriu como um golpe que rasgava a frágil calmaria que envolvia a pequena casa na Urca. Helena entrou, o cabelo loiro curto levemente úmido pela maresia, os olhos tão afiados que pareciam ter sido mergulhados em aço incandescente. Ela ficou ali ereta, o rosto firme sem tremer, mas o olhar dela foi o suficiente para fazer Sofia recuar sem perceber. Ricardo avançou um passo à frente, instintivamente protegendo Sofia com o corpo. Victor abaixou a arma, mas não aguardou. Na sala, o cheiro do mar se misturava ao odor da raiva silenciosa, criando um ar denso, tão espesso, que um suspiro fora do lugar poderia ser o estopim. Ricardo. Helena falou primeiro, a voz rouca, carregada de perigo. Você realmente pretende fugir do rio? Ricardo encarou-a, o olhar duro. Eu não estou fugindo. Helena inclinou levemente a cabeça, irônica. Não mesmo. Um homem que acabou de virar a cidade de cabeça para baixo por causa de 3 palavras, não posso viver sem você, e depois some dos olhos do público. Ela deu um passo, o salto ecoando como um samba quebrado. E agora eu entendo. Ela disse, mirando Sofia como quem perfura vidro. É por causa dela. Sofia sentiu os ombros se contraírem. Havia algo no tom de Helena, não apenas ciúme, não apenas fúria, mas dor, uma dor escondida demais. Ricardo se colocou entre elas. Helena, eu disse para você não se meter. Ela riu, um som frágil como vidro rachado. Ricardo, eu me meto porque ainda me importo. Porque a única pessoa neste mundo que entende você de verdade sou eu. Victor ergueu o queixo. Helena, isso não tem nada a ver com você. Ela se virou para ele, o olhar tão afiado que Victor apertou mais forte a coronha da arma. Se não tivesse nada a ver, eu não teria passado quase um mês apagando o incêndio que essa garota acidentalmente provocou. Helena. Ricardo rugiu pela primeira vez, deixando a raiva verdadeira escapar. Chega. Helena calou-se. Não por medo, mas porque aquela explosão partiu algo dentro do peito dela. No silêncio que se seguiu, Sofia finalmente conseguiu falar, a voz baixa demais para a coragem que ela desejava ter. Dona Helena, eu não quero machucar o Ricardo. Eu não quero destruir nada. Helena voltou-se para ela, os olhos brilhando perigosamente. Você acha que está destruindo ela? Perguntou com suavidade gelada. Você não sabe nada do mundo dele. Não sabe que cada frase dele, cada escolha dele, cada momento em que ele se permite fraquejar, tudo isso tem preço. E o preço é pago com sangue ou com o colapso de quem está no topo. Eu sei, disse Sofia firme apesar do tremor. Eu sei que amar ele é perigoso. Não, Helena avançou. Você não sabe. Ainda. Ricardo impediu a aproximação, o olhar dele agora frio como lâmina. Helena, eu não vou deixar você atacar a Sofia. Eu não estou atacando. Ela respondeu, amargando um sorriso. Estou dizendo a verdade. Victor interveio, a voz cortante. Se você está aqui para separar os dois, é melhor ir embora. Helena virou-se para ele. Separar os dois é a única maneira de manter o Ricardo vivo. Sofia tremeu. Ricardo apertou sua mão com força. Eu não preciso de proteção contra a Sofia, disse ele. Preciso que você pare. Helena riu suave, mas algo dentro dela se quebrou. Ricardo, você está cego. Ela é uma fraqueza. Não porque quer ser, mas porque o arquivista vai usá-la para destruir você. Ricardo respondeu sem hesitar. Eu sei o que ele está fazendo. Helena avançou um passo. Se você continuar, vai perder tudo. Ricardo murmurou. Não importa. A dor na voz dele fez Sofia sentir as pernas falharem. Helena ficou imóvel. A palavra ecoou nela como um tapa. Não. Importa. Ela repetiu, a voz trincada. Ricardo, o império é a sua vida. Sofia, é a minha vida. O mundo parou. Sofia levou a mão à boca. Helena recuou meio passo, como se o chão tivesse desaparecido. Mas ela se recuperou rápido, postura ereta, queixo firme, máscara impecável. Então,
disse ela, a voz agora fina e afiada, em frente ao que eu descobri. Ricardo estreitou os olhos. O quê? Helena retirou um envelope fino da bolsa e o colocou sobre a mesa. Eu investiguei. Ricardo arrancou-o das mãos dela. Você não tinha direito. Eu tenho direito quando sou a única pessoa que vê você se jogando na boca do lobo. Cortou ela. Abra. Ricardo abriu. Sofia inclinou-se para olhar. E ali estavam as fotografias. Impressões de câmeras da cidade. Sofia caminhando pela Lapa. Sofia conversando com um homem de chapéu. Sofia diante da porta de uma galeria. O rosto do homem não aparecia, apenas a sombra dele, grande demais, escura demais. O arquivista. O estômago de Sofia caiu. Ricardo sentiu o peito se fechar, não por duvidar dela, mas porque aquele monstro havia construído as armadilhas com perfeição cruel. Helena sussurrou. Ele se aproximou dela. Várias vezes. Em lugares que você nem sabia. E se eu conseguir encontrar essas imagens? Ela olhou Ricardo nos olhos. O homem que quer destruir você também conseguiu. Sofia levou a mão à boca, a respiração irregular. Ricardo. Eu não sabia que ele me seguia. Eu juro. Eu sei. Ricardo disse, imediatamente forte e protetor. Eu sei que você não traiu. Mas Helena ainda não havia terminado. Isso não é sobre ela. É sobre você. Sobre alguém usando ela como isca. Sofia começou a chorar. Me desculpa, Ricardo. Ele a abraçou sem pensar, recolhendo-a contra o peito. Você não fez nada errado. Helena olhou para os dois como alguém olhando para uma luz que queimava demais para ser tocada. Ricardo, disse ela, se ele sabe que ela é seu ponto fraco, pode destruir você com uma foto, uma suspeita, uma invasão. Ricardo se virou para ela, o olhar profundo e pesado. Eu sei, disse ele firme, e vou enfrentar. Sozinho. Helena perguntou, a voz como vento cortante na Paulista. Não, ele respondeu, ao lado dela. Helena fechou os olhos por um instante apenas, mas suficiente para que todos vissem, até Sofia, até Victor. A verdade, Helena amava Ricardo, do jeito errado, mas amava, e por amar, tornava-se ainda mais perigosa. Ela recuou um passo, tentando reunir sua compostura final. Ricardo, você vai se arrepender. Ricardo negou com a cabeça. Eu só me arrependeria se a perdesse. Victor interveio. Helena, temos um plano. Deixe-nos cuidar do resto. Helena estreitou os olhos. Plano? Sim, disse Victor. Vamos montar uma armadilha para expor o arquivista. Ela sorriu de canto. Acreditam que ele é burro assim? Ricardo respondeu. Não. Mas ele é arrogante. E os arrogantes sempre deixam rastros. Helena olhou para Sofia. Você tem certeza de que aguenta isso? Sofia enxugou as lágrimas. Eu... não sei, confessou. Mas eu não vou desistir. Helena a encarou longamente. Sem desprezo, sem lâmina, apenas dor. Espero que você saiba o quanto ele vale, disse ela. Sofia assentiu. Eu sei. Silêncio. Por fim, Helena recuou, virou-se para a porta. Mas antes de sair, disse sem olhar para trás. Eu vou ajudar vocês. Ricardo franziu o senho. Por quê? A mão dela pousou na maçaneta. Os ombros estremeceram quase imperceptível. Porque eu não quero que você morra. Ela abriu a porta e saiu. Clac! A porta se fechou. O ar pareceu se despedaçar. Sofia virou-se para Ricardo, os olhos úmidos. Ricardo. Ele a abraçou imediatamente. Você está segura? Murmurou. Eu estou aqui. Victor soltou o ar pesadamente. Ela não vai sabotar o plano, disse. Mas Helena é um coringa. Temos que ter cuidado. Ricardo ainda acariciava o cabelo de Sofia. Eu sei. Victor sentou-se e abriu o laptop. Agora,
É hora de preparar a armadilha. Ricardo ergueu o olhar e trazer o arquivista para fora das sombras. Sofia respirou fundo tentando se recompor. Ricardo apertou sua mão firme como a única certeza num mundo prestes a ruir. Naquela noite, o rio já não tinha chuva, mas outra tempestade estava se formando, não no céu, mas nos corações, no poder, nas sombras e na luz entrelaçadas. E no café, o cantinho, onde tudo começara, onde amor e perigo colidiram, um confronto ainda maior, aguardava o retorno deles. Porque ali seria o fim, ou o recomeço de tudo. O amanhecer no rio surgiu no horizonte como uma linha de fogo lenta, avançando pelo mar de Ipanema e tingindo a água de um dourado quente. As ondas tocavam a areia com suavidade, deixando curvas delicadas como a respiração de alguém adormecido. O cheiro do vento salgado misturava-se ao aroma de café, vindo das cafeterias que abriam cedo na Avenida Vieira Souto, uma doçura rara depois de dias sufocantes de boatos, tempestades e movimentos silenciosos de figuras escondidas nas sombras, na areia ainda úmida. Ricardo e Sofia sentavam-se lado a lado, ombro com ombro, mas o espaço entre eles parecia conter todo o mundo que tinham atravessado juntos: perigo, ameaça, amor, dúvida, traição e verdade. Ricardo segurava a mão de Sofia como se não pretendesse soltá-la nunca, como se o vento do oceano pudesse levá-la embora, se ele afrouxasse um pouco que fosse. Eles não dormiram. Conversaram a noite inteira. Sobre os 13 anos de segredo, sobre o primeiro encontro em Nova York, sobre os dias silenciosos amando no rio no esconderijo de um pequeno café, sob a chuva de Santa Teresa, depois de cada vez que Ricardo desaparecera, algumas horas ou noites, só para respirar ao mesmo ritmo que o de Sofia, por alguns minutos. Sobre a volta de o arquivista e a guerra iminente. Sobre Helena, sobre a dor que ela escondia. Sobre Victor, que enxergara tudo e permanecera firme. Sofia reclinou a cabeça no ombro de Ricardo e ouviu o suspiro dele, longo, profundo, como se estivesse, enfim, largando o peso de meses, ou talvez anos. Ricardo, ela murmurou. Ele virou-se, os olhos castanho acinzentados, refletindo o mar sob as nuvens. Você acha que a gente vai ter um dia de paz? Ricardo tocou o rosto dela. Nós estamos tendo, mas eu tenho medo. Sofia confessou, a voz leve como o vento. O arquivista ainda está lá fora. Ricardo ficou silêncio por alguns segundos, olhando o horizonte. As ondas subiam e desciam como seu próprio coração, tantas vezes calmo, tantas vezes em guerra. Sofia disse: ele passei a vida inteira lutando batalhas que acreditava importantes. Mas quando você foi arrastada para a minha guerra, eu percebi o que realmente tenho medo de perder. Sofia apertou a mão dele. Eu sei. Então Ricardo virou-se totalmente para ela. No olhar dele havia uma sinceridade crua, rara, vulnerável. Eu amo você. Sofia piscou rápido, mesmo sabendo mesmo, tendo sentido isso desde sempre. Ouvir dele naquela manhã tranquila a fez quase chorar. Eu também te amo, Ricardo. Eles se beijaram. Não como antes, às escondidas, às pressas, como se o próprio ar fosse proibido, mas um beijo pleno, livre, abençoado pelo sol do rio com o mar e o vento servindo de testemunhas. E então, como um fio de gelo no meio do calor, Ricardo abriu os olhos. Alguém os observava. Não pessoas comuns, não turistas. Algo mais silencioso, mais calculado. Victor. Ricardo disse sem virar o rosto, a mão apertando a de Sofia. Sim. Victor surgiu a alguns metros, avançando pela areia, como a sombra de um vigia. Ele se posicionou perto deles, os olhos atentos para a avenida. Onde ele está? Ricardo perguntou. Victor levantou ligeiramente o telefone. Um pequeno sinal piscava na tela. O sinal do arquivista, disse ele. Está circulando pela área.
Sofia sentiu um arrepio. Ele está vendo a gente. Ele está seguindo o Ricardo, rebateu Victor. E ninguém segue alguém à toa. Ricardo levantou-se puxando Sofia com ele. Nós vamos acabar com isso. Ricardo, Victor advertiu, não vai ser um confronto simples. Não, Ricardo disse, o olhar fixo nos prédios do outro lado da praia. Mas é hora de ele saber que eu não tenho mais medo. Victor observou-o por um momento, depois assentiu devagar. A Helena está vindo também, acrescentou. Ela quer participar. Sofia olhou para baixo para a areia que afundava sob seus pés. Ela ainda está machucada. Sim, disse Victor, mas também é perigosa. Ela tem algo que ninguém tem. Ela entende a mente do Ricardo. Ricardo murmurou. Eu acredito que ela vai ficar do lado certo. Espero que você esteja certo, respondeu Victor. As ondas avançaram. O sol subiu mais. O vento trouxe cheiro de sal e de algo prestes a explodir. Ricardo virou-se para a Sofia e segurou o rosto dela com delicadeza, como quem segura algo precioso, raro, frágil. Não importa o que aconteça, ele disse. Eu quero que você saiba que se eu tiver de abrir mão de tudo, eu ainda escolho você. Sofia colocou a mão sobre a dele. Eu não quero que você abra mão de nada, afirmou. Eu só quero que você viva, que nós vivamos. Ricardo sorriu pequeno raro, carregando dor e esperança. Então vamos viver, Victor insistiu. Precisamos ir. Ele está indo para a Lapa, lugar familiar. E acho que ele quer levar vocês para onde tudo começou. Sofia compreendeu na mesma hora. O cantinho. Sim, Victor confirmou. Se ele quer nos atrair para lá. Ricardo completou. Então nós vamos. Eles começaram a caminhar. O vento aumentou como se os empurrasse em direção ao destino que os aguardava. Quando estavam prestes a deixar a praia, Sofia parou. Olhou o mar, a areia, as ondas respirando. Ricardo, ela chamou. Se tudo acabar. Ela disse com a voz suave como bossa nova. Eu quero começar de novo aqui, com você. Sem império, sem segredos. Só nós dois. Ricardo fitou-a primeiro com a dureza que o mundo o obrigara a ter, depois com a ternura que só ela despertava. Ele tocou o peito dela. Você é o meu recomeço. Sofia sorriu um sorriso pequeno, mas tão bonito que o vento pareceu parar um segundo. Victor deu mais um passo atento à rua. Precisamos ir. Ricardo segurou a mão de Sofia. Vamos. Eles subiram a partir da areia para a calçada movimentada, onde o rio começava mais um dia, sem imaginar que 3 pessoas caminhando entre a multidão estavam prestes a enfrentar um fantasma capaz de mudar o destino de todos. Antes que o carro de Victor desse a partida, Ricardo olhou o mar mais uma vez. Venha o que vier, disse. Eu não me arrependo. Sofia o observou, o coração leve como asa de pássaro e pesado como pedra. E assim, sob o brilho do sol nas águas de Ipanema, entre o som das ondas, da respiração da cidade, das xícaras de café, tilintando nos balcões. A decisão foi tomada. Eles iriam enfrentar. Não iriam mais fugir. E o cantinho, o lugar onde o amor se escondeu, onde a ameaça germinou, onde destinos foram virados ao avesso, seria o palco, onde tudo seria decidido. A decisão final à beira-mar de Ipanema não era um fim. Era o começo do confronto derradeiro. O confronto entre o amor, a escuridão e a verdade. E independentemente de quem vencesse, o rio lembraria aquele dia, porque foi o dia em que Ricardo escolheu o amor acima do poder, e o dia em que Sofia, pela primeira vez em 13 anos, caminhou para a luz sem medo. Eles partiram. O mar continuou a bater. Ipanema continuou brilhando. E adiante, num cantinho de Santa Teresa,
Uma figura aguardava a mão pousada sobre a mesa de madeira, um leve sorriso nos lábios. O arquivista.